O nosso problema, irmãos, era insolúvel. Não tinha solução para nós, não tinha solução. Só Deus poderia nos socorrer. E Ele fez isso. Ele enviou seu Filho humano, se fez homem, verdadeiramente homem, e manteve a divindade. E com isso, resolveu o nosso problema. Maravilhoso isso aí. E Anselmo nos ensina isso. No século XI ele ensina isso. Olha a base bíblica disso aí. Romanos 9,5. Segue o próximo slide, estamos acabando. Romanos 9,5. Olha o que diz aí. Esse versículo mostra que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. A gente chama isso de união hipostática. União hipostática. É a união das duas naturezas, divina e humana, numa só pessoa. É a união das duas naturezas numa só substância, numa só pessoa. União hipostática. Veja Romanos 9,5. Eu vou ler aqui rapidinho. Romanos 9,5. Olha o que fala. Vejam se vocês conseguem detectar a humanidade e a divindade. Está muito fácil aqui. Olha só. Deles, dos judeus, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Onde está a humanidade aqui? Descende o Cristo segundo a carne. O que é carne? Corpo humano. Entendeu? Humano. E onde está a divindade? Deus bendito para todo sempre. Então esse versículo fala que Jesus é Deus e homem. Olha outro, Colossenses 2,9. Esse de Colossenses é muito legal. Eu quero ver se vocês conseguem, detectar nesse versículo a união hipostática. Colossenses 2,9 fala da união hipostática. Está embutidinho aí. O apóstolo Paulo é muito esperto. Muito esperto. Porque naqueles dias, na região de Colossos, chamada de o Vale do Rio Lico, havia uma heresia sendo difundida, que dizia que Jesus não tinha corpo físico, não era um homem de verdade, que ele era um fantasma, era o docetismo. O que é docetismo? Docetismo é do verbo dokeo. Dokeo significa aparentar. Então, eles diziam que Jesus tinha uma aparência humana, só uma aparência, dokeo, aparentar. E não tinha um corpo físico mesmo. O apóstolo Paulo condenou isso. Porque se Jesus não tivesse um corpo físico, ele poderia derramar sangue? Não. Ele poderia fazer remissão pelos nossos pecados pelo derramamento do seu sangue? Não. Então ele tinha que ter um corpo físico. E os docetistas rejeitavam isso. Então o apóstolo Paulo escreveu Colossenses para atacar os docetistas. E olha o que ele escreve aí. Veja se você acha aí a humanidade de Jesus. Olha aí. Está embutidinho aí. Sutilmente, é uma alfinetada que ele dá nos docetistas. Ele alfinetou legal. O apóstolo Paulo era muito bom. Deu uma alfinetada que até doeu. Isso aí. Para eles aprenderem que estavam errados. Qual é? Fala lá. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Onde está a humanidade? Acertou, miserável. Isso aí. Corporalmente. Ou seja, ele tem um corpo. No seu corpo físico, ele tem um corpo físico. E nesse corpo humano, físico, perfeito, habita o quê? Um pedacinho de Deus. É o que está aí? O que está escrito aí? Toda a plenitude da divindade, ou seja, ele é plenamente divino. Agora, Deus cabe no universo? Salomão disse, olha, os céus dos céus não podem contê-lo. Deus não cabe no universo. Mas Paulo dá um nó na nossa cabeça. Paulo dá um nó. Ele fala, olha, nesse copinho de café estão todos os oceanos da terra. Não é possível. Nesse corpo de Jesus está toda a plenitude da divindade. A nossa cabeça não cabe isso. Mas como pode? Como pode no copinho de café estar todos os oceanos da terra? Mas o que Paulo disse equivale a isso. Nele habita, no corpo dele, nos seus limites corporais, que ele é homem, ele é humano, nele habita a divindade completa, que não cabe na Via Láctea, cabe no corpo dele, habita lá, corporalmente. Ele é homem completo, tem um corpo humano completo, e ele é divino, ele é Deus. Isso é um elemento da nossa fé. Nós então olhamos para o mediador e dizemos, o mediador, ele é Deus, e sendo Deus, ele pagou a minha culpa. E sendo homem, ele pôde pagar a culpa no meu lugar. Eu creio nele como a única saída para mim.
Não havia outra saída para mim, para a humanidade. E o Senhor providenciou essa saída para pagar a minha culpa, uma culpa infinita que só Deus poderia pagar. Ele providenciou essa saída. E eu como crente, segui nessa fé, segui nessa direção, segui a única saída, entrei pela única porta possível para que eu fosse salvo. Esse é o crente que entendeu a mediação de Jesus.